Ivan, bom dia. Ivan, eu queria que você pudesse nos esclarecer aí o que está acontecendo na Venezuela, né? A gente viu aí, depois dos terremotos, as buscas continuam, pessoas ainda sendo resgatadas, uma situação muito precária, dificuldade, inclusive, de receber, né, ajuda internacional. Eu mesma fiquei pensando, você quer ajudar exatamente como? Porque não dá para confiar também no governo, né? Então, se você puder nos atualizar sobre essa situação. Bom dia, Marina. Olha, eu acabei de pegar os últimos números aqui. Ainda 46.650 pessoas estão desaparecidas, Marina, apesar de todo o esforço da comunidade internacional, né, que enviou equipes de buscas ali, os Estados Unidos e El Salvador, liderando, né, essa unidade internacional de apoio à Venezuela. E durante o final de semana, as denúncias que chegaram é de que forças do regime estão impedindo o acesso de voluntários aos locais mais graves, ali onde o terremoto afetou na Venezuela, né? Nós tivemos essas denúncias vindas tanto de venezuelanos, tanto que também de voluntários internacionais. Existe um certo uma certa blindagem em algumas regiões específicas, principalmente Lagoaíra. O próprio Diosdado Cabello, número 2 ou número 1 do regime, dependendo da maneira que você observar, esteve em primeira linha, ali na primeira linha, impedindo o acesso de alguns voluntários, o que está levantando um questionamento. O que o regime está escondendo? Seria material utilizado na fabricação, na construção, perdão, dos prédios, ou o que mais, né? Isso está levantando esse questionamento da comunidade internacional. A base do presidente Trump, a base latina, a base do Partido Republicano, já começa a cobrar nas redes sociais um posicionamento, inclusive dos Estados Unidos, em relação a isso, porque cada minuto pode ser preponderante para salvar uma vida. E aí a gente tem, não é, o regime colocando esse impedimento em certas regiões. Também nós tivemos focos de atrito, Marina, entre a população local e as forças do regime, soldados do regime. Agora pela manhã teve um rapaz venezuelano que olhou para um soldado e disse: você está aqui com um rifle, você deveria estar com uma pá, nós precisamos de uma pá, não de um rifle. Não tem bandido aqui, por que você está com um rifle? Então a situação começa a ficar tensa. Nós sabíamos que, passada aí uma semana praticamente do terremoto, né, nós teríamos agora esse atrito entre a população e as forças do regime. Enquanto isso, a comunidade internacional continua mandando apoio. Os Estados Unidos, ainda ontem, enviaram mais aviões com esse apoio necessário para a Venezuela, mas realmente a gente está numa situação crítica. O último número fala em 1.500, aproximadamente 1.500 mortes, mas esse número está longe da realidade, infelizmente. Eu acredito que o número de mortes aí passa entre 10 e 20 mil nos próximos dias, o que é extremamente lamentável. E no meio disso tudo, então, esse atrito entre voluntários, pessoas que querem ajudar, e as forças do regime. Adriana, eu devolvo para o estúdio. Infelizmente, o número de mortos que ainda pode subir, principalmente tendo em vista esse número de desaparecidos, ainda pelo menos 50 mil pessoas, ou aproximadamente 50 mil pessoas, é muita gente, ainda mais sabendo dessa dificuldade aí para esse socorro, um absurdo em cima do outro nessa situação. Vejo aqui nas capas dos noticiários também que a Venezuela registrou um novo tremor, 5 dias após os terremotos que mataram pelo menos aproximadamente 1.500 pessoas, e também 13 brasileiros foram resgatados da Venezuela pela FAB. A lista da FAB seria de 15 brasileiros, mas apenas 13 embarcaram. Bom, girando os nossos temas e deixando sempre a nossa solidariedade e condolências, né, aos familiares das vítimas fatais na Venezuela, e nossa solidariedade a todos que vivem esse momento difícil. E girando os nossos temas, o governo brasileiro, Ivan, anunciou a abertura de um escritório da Receita Federal em Pequim. Com qual objetivo? O que já se sabe sobre isso? Então, Adriana, na semana passada, o ministro da Fazenda, Dário Durigano, ele esteve na China para formalizar a intenção do Brasil de emitir títulos da dívida soberana do Brasil em yuan, na moeda chinesa, que visa justamente essa aproximação do Brasil à China, essa integração, e também o início de um processo de desdolarização, se a gente puder chamar assim. Então, o Dário Durigan concedeu uma entrevista que repercutiu
em uma emissora estatal da China, leia-se, uma emissora próxima ao regime chinês, então, CGTN, e ali ele anunciou, então, que o Brasil está abrindo um escritório, um ponto da da Receita Federal, que, segundo ele, eu vou ler aqui as aspas que eu separei, visa, ou seja, para dialogar com as autoridades chinesas e estabelecer diretrizes de boas práticas para empresas brasileiras e chinesas, fecha aspas. Então, esse seria o objetivo desse escritório da Receita Federal Brasileira em Pequim. Eu pergunto aqui para a nossa audiência, que pode responder no chat, se as pessoas sabiam que o Brasil está abrindo um escritório da Receita Federal na China, visando essa integração. Nessa entrevista também, Adriana, o Durigan anunciou que investidores chineses terão mais acesso a informações e dados de empresas brasileiras e dessa questão da dívida pública também, para que eles possam fazer esse investimento. Agora, o que a gente precisa estar muito atento é que realmente parece ser um negócio da China, ou seja, o Brasil está indo lá pegar dinheiro emprestado para comprar equipamentos e serviços chineses que serão implementados no Brasil na questão da transição da agenda verde, por exemplo, né? Esse é apenas um exemplo. Então a intenção do Brasil é de captar aproximadamente 700 milhões de dólares em yuan, não é? O que é um movimento pouco comum, não é? Geralmente os países, quando buscam recursos, buscam em dólares. O Brasil está fazendo esse caminho contrário e pode ter certeza que o governo americano está atento a isso e pode ser que tenha alguma represália americana, uma vez que nós já temos uma política lá nos Estados Unidos, implementada pela Casa Branca, de diminuir a influência da China na América Latina como um todo. O Brasil, pelo menos o atual governo, está indo na contramão disso. Adriana, eu devolvo novamente aí para os estúdios. Paula? Pois é, Ivan, parece que o Brasil ele tem muito mais vontade de estar ao lado de uma ditadura do que o bastião da liberdade no mundo, que é os Estados Unidos, né? Indo nesse sentido, veio a público também uma carta que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, agradece a Flávio Bolsonaro pelo apoio à decisão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Quando essa carta foi enviada, em que contexto e quais os principais pontos desse documento? Bom dia, Paula. Olha, a carta é do dia 23 de junho, mas ela foi divulgada na última sexta-feira. E, realmente, na carta, o secretário Rubio, então, faz esse agradecimento pelo apoio do Flávio Bolsonaro, do pré-candidato Flávio, à classificação do PCC e do Comando Vermelho. Agora, o contexto, foi bom você fazer essa pergunta, Paulo, porque assim a gente pode explicar para a nossa audiência. No começo do mês de junho, né, quando saiu ali o relatório da seção 301 e a orientação para que o governo americano aplique tarifas de 25%, né, em produtos brasileiros, por conta justamente do relatório da seção 301, o senador Flávio enviou uma carta para o secretário Rubio dizendo, olha, espere para aplicar essas tarifas. Estamos a poucos meses da eleição, eu tenho confiança que vou ganhar a eleição, e tão logo após a eleição, então a gente coloca a minha equipe de transição junto com a sua equipe para trabalhar nessa questão das tarifas. Então, gentilmente, o Marco Rubio respondeu a carta do senador Flávio, agradecendo também a visita do senador a Washington no mês passado, né, eles estiveram reunidos, inclusive, e também agradeceu essa questão do PCC e explicou, né, os pontos da seção 301, que é algo mais relacionado à Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, e alertou que o senador poderia participar, deu a entender, né, nessa carta, que o senador poderia participar de uma audiência pública, que deve acontecer no próximo dia 6 de julho, sobre a seção 301. Inclusive, o senador já está inscrito para participar desta audiência pública, onde ele poderá ali argumentar, né, com os técnicos e com o governo americano para que não aplique essas tarifas agora. Então, de certa medida, o que nós temos agora é uma interlocução direta entre o senador Flávio e o secretário Rubio para tentar trazer o aspecto político para a decisão da seção 301. Então, no próximo dia 6, Paula, nós teremos essa audiência pública, e entre o dia 6 de julho e o dia 15 de julho, nós teremos ali a decisão do presidente Trump. O jornalista Paulo Figueiredo também se inscreveu para falar nessa audiência no dia 6, né? E o presidente Trump, em base à orientação dos seus técnicos ali da seção 301, mas também
conversando, dialogando com o secretário Rubio, ele vai tomar a decisão se aplicar as tarifas ou não. O lado da oposição, no caso representado pelo senador Flávio, então pede pelo menos que ele adie para depois das eleições. O governo brasileiro não enviou nenhum representante para esta audiência pública, o que é realmente extremamente preocupante, porque ali seria o local, né, para o governo brasileiro defender os interesses das empresas e dos produtores brasileiros. O governo brasileiro alega que ali não seria o local ideal para tratar desses assuntos, mas é uma audiência pública sobre a seção 301. Quer dizer, se não existe um local mais adequado que esse, então fica difícil da gente entender, né? Então a gente precisa acompanhar semana que vem essa questão das tarifas, será extremamente importante porque começa o prazo para o presidente Trump decidir o que ele vai fazer em relação às tarifas, muito em base àquilo que for dito nesta audiência, que é segunda-feira que vem. Então, dia 6 de julho, a gente já tem esse compromisso aqui com a nossa audiência, trazer tudo sobre esse importante evento relacionado à seção 301 lá nos Estados Unidos. Marina Helena, Paula Camacho, você que nos acompanha, há pouco o Ivan trazia para a gente as atualizações com relação à tragédia na Venezuela, que comove o mundo inteiro. Nós brasileiros sentimos muito, né, até porque nós por aqui estávamos sempre alertando sobre o desastre do governo que eles vinham vivendo, e aí a gente vê a consequência em um momento como esse, escancarada. Pois é, uma tristeza, né? A gente vai ainda 50 mil desaparecidos, então imagina, infelizmente, quantas famílias aí que foram despedaçadas, né? E quanta gente ainda está embaixo dos escombros. E você não tem ainda o que dá essa angústia gigantesca, é saber que não tem ali, né, os mecanismos de, tirar essas pedras, gente, para, né, resgatar essas pessoas. Por quê? Porque o país, infelizmente, está numa situação super precária. E aí, Adriana, não é só a questão de todos os equipamentos necessários para fazer os salvamentos. Vai além disso, por exemplo, os hospitais não têm infraestrutura para receber os feridos. Vai também pelos médicos. A maioria das pessoas de boa formação já deixaram o país. Então, o país hoje não tem nem médico, porque aqueles que puderam ir embora foram embora. Então a gente vê aí a gravidade de tudo que acontece, porque numa hora como essa, você não tem nem como prestar ali, muitas vezes, os primeiros socorros, né, para essas vítimas. Tem também a questão que o Ivan trouxe aqui, da dificuldade da ajuda internacional chegar até lá, porque as pessoas têm um receio, vão doar para quem? Vão doar para o governo, sabendo depois de tudo que foi feito? Então, um governo que ainda bem ou mal, ainda é uma tirania, né, e o Ivan trouxe isso aqui, lá a própria população está em choque com as autoridades, né, pedindo ajuda. Também essas denúncias de que a ajuda não estaria chegando, o governo não está permitindo que ajuda em termos de recursos humanos, né, e também recursos monetários, físicos para ajudar ali, não estão chegando ao local. Então, é uma tristeza, assim, é uma calamidade. É claro que ninguém controla, né, um desastre natural, é algo que não era, por mais que seja abalado, tem, assim, terremotos, mas ninguém poderia prever dessa magnitude ali em sequência, né, como aconteceu. Então, é um desastre natural que, né, que não tem o que fazer em relação a isso, mas é claro que a resposta dada, né, você ter ali uma infraestrutura para casos como esse, você poder ir ao socorro da população, isso aí depende muito, infelizmente, daqueles que estão no poder. E a Venezuela passou aí anos, né, sofrendo muito, a população em extrema pobreza, e agora você não tem nem recurso humano, nem físico, nem de infraestrutura, nada para ir lá e salvar essas pessoas, e a dificuldade também de receber a própria ajuda internacional. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.